nós estamos fazendo, estamos estudando a oração do Pai Nosso. No primeiro domingo, nós estudamos e declaramos aqui que a oração é um retrato da alma do líder, que era Jesus. E depois também colocamos que a oração é uma digital de Jesus, que os discípulos queriam conhecer. Domingo próximo passado, nós estudamos sobre Venha o Teu Reino, com todas as implicações, de justiça, paz e alegria no Espírito. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Observamos que a vontade de Deus nos céus, ela é desejada, e é obedecida voluntariamente. E assim na terra também tem que ser, não é? Então, hoje nós vamos estudar versículos 11 e 12, no capítulo 6 de Mateus, versículos 11 e 12. Eu vou ler todo o texto, depois a gente volta para o versículo 11 e 12. Mateus 6, versículos de 9 a 14. Mateus 6, versículos de 9 a 14. Diz assim a santa palavra de Deus: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarmos as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Amém, irmãos? Queridos, esse texto começa com uma expressão muito interessante, irmão Abraão. Começa dizendo: dar-nos o pão nosso de cada dia. Dar-nos o pão nosso de cada dia. Na tentação de Jesus, e os irmãos lembram, está no capítulo 4, também de Mateus, quando o diabo vem tentar Jesus, e ele tenta pegar no ponto fraco de Jesus, naquele momento que era a fome, fazia 40 dias que o Senhor Jesus não comia. Então ele diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí vem a resposta, Sônia, a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem, da onde? Da boca do Senhor, ou da palavra de Deus. Mais interessante que no meio, Silvana Paula, no meio dessa expressão tem nem só, quer dizer, nem só, de pão também, mas nem só de pão. O pão, irmãos, o alimento é imprescindível, é básico para a vida do ser humano. Quem vive sem comer aqui, ninguém consegue. Então é importante entender, quando Jesus responde nem só de pão, mas é de pão também. Então é importante entender isso. Tentar contrariar isso é ser contrário à preocupação óbvia de Jesus com aqueles que não tinham o que comer. Em João, por favor, João 5, versículo de 1 a 10, diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram.
era cerca de 5.000 homens. O que é que Jesus se preocupa com essa população? 5.000 pessoas. Ele se preocupa em primeiro lugar com o quê? Com o pão. Como é que vamos dar pão e comida para tanta gente? Para tanta gente. É óbvio que ele estava preocupado com o pão. Isso digo porque me entristece quando as pessoas tentam espiritualizar este pão que Jesus fala aqui. Mas esse pão, irmão Luciano, que Jesus fala aqui é o pão concreto, é o pão físico, é o pão alimento, não é o pão espiritual. Pão espiritual existe, nós já comemos dele. E é necessário que a gente entenda que ele se preocupa, Rebeca, com o pão nosso, o pão de comer a cada dia em nossas vidas. Queridos, o pão alimento, como eu já disse, é um direito básico do ser humano. Este pão significa que todos têm direito de ter. Todos têm direito de ter. Mas infelizmente, muitos têm de sobra, outros têm de falta. Muitos têm de sobra, outros muitos têm em falta. Isso realmente é muito difícil, irmãos. No pedido do pão, o trabalho passa a ser o valor do reino. Um valor do reino é o trabalho, e é necessário que entendamos isso. Amados, o pão, o alimento, é caracterizado pelas necessidades básicas do ser humano. Por isso Jesus ora: pão o quê? Pão meu? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Devemos incluir o outro. Sabe por quê, irmãos? Porque é pão nosso. Jesus é contra o egoísmo e ele é a favor da liberalidade. Quando eu digo pão meu, é meu só. Quando eu digo pão nosso, é nosso. Querido, o Pai Nosso, devo pensar no outro, se tem ou não. De cada dia, o pão nosso de cada dia. Esse pedido ensina a orarmos pelo pão diário, ou seja, ensina a viver dia a dia. Isso significa que eu não posso e não devo estar ansioso pelo dia da manhã, pelo futuro. Hoje eu posso resolver esse problema, mas o amanhã pertence a quem? A Deus. Quem sabe o amanhã? Só Deus. Nos dá hoje. Isso implica na dependência do Senhor. Isso implica, André, na dependência do Senhor para o nosso sustento. Ele sempre cuida de nós. Amém, irmãos? Ele sempre cuida de nós. O nosso grande problema é a nossa falta de fé. Muitas vezes não cremos que Deus é o nosso provedor. E assim então, passamos a viver muitas vezes em dificuldades. Não pela falta de pão, mas pela falta de fé no Senhor. Não pela falta de pão, mas pela falta de fé no Senhor. Jesus afirma em Mateus 6, 23: busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Os discípulos estavam ali perguntando a Jesus: o que faremos para comer? O que faremos para vestir? Aí Jesus disse: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Devemos entender que em tudo que temos vem do Senhor. Ninguém aqui tem nada que não venha do Senhor. Ninguém aqui tem nada que não venha do Senhor. Devemos reconhecer a sua glória nas nossas vidas, irmã Antônia. Devemos reconhecer a glória de Deus em nossas vidas. Queridos irmãos, o Pai se preocupa com os mínimos detalhes das vidas dos seus filhos. Ele é nosso Pai e nós somos filhos dele. Por favor, irmão Saulo,
perdoa as nossas dívidas, vírgula, aí vem uma parte muito importante, assim como perdoamos os nossos devedores. Olha só, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Nosso pedido de perdão baseia-se na prontidão para perdoar outros. Como eu posso pedir perdão a Deus se eu não perdoo o irmão Luiz? Como eu posso pedir perdão a Deus se eu não perdoo a irmã Ivone? Então, para que eu peça perdão a Deus, irmãos, eu tenho que perdoar os meus irmãos, aqueles que estão conosco, aquele que nos faz mal. Se assim não for, eu não posso pedir perdão a Deus. Eu não posso pedir perdão a Deus. A pessoa que não perdoa, repito, a pessoa que não perdoa é incapaz de receber perdão. Rose, a pessoa que não perdoa é incapaz de receber perdão. É preciso saber que quando uma porta se fecha, ela se fecha por dois lados. A porta está aberta. Se eu fecho a porta, não tem como eu receber e não tem como eu passar. Devemos lembrar que o reino de Deus é o reino da bondade, é o reino do perdão, do acolhimento. Nesse ponto, Jesus condiciona o nosso perdão diante de Deus ao que nós oferecemos ao próximo. Nossos. Por que nossos? Por que nossos? Porque o erro normalmente afeta outras pessoas. E o erro básico diante de Deus afeta a santidade de Deus. Então é necessário que nós possamos dizer os nossos pecados. Assim como a palavra empregada aqui por Jesus no original significa a mesma proporção. A mesma proporção. Isso quer dizer que a proporção com que eu perdoo, eu sou o quê? E se eu não perdoo? Não posso ser perdoado. Não podemos viver com esse ressentimento e mágoa com o irmão. Muitas vezes temos o irmão atravessado na garganta e para nós era bom que aquele irmão nem existisse. Nem existisse. Como pessoas que nós não gostamos, pelo fato de apenas eles existirem. Queridos, baseados em estereótipos invertidos, em falsas verdades obtidas por falsos conceitos. Pense agora em alguém que você não gosta muito, gosta pouco. Por que você gosta pouco dessa pessoa? Ela lhe fez mal? Se você continuar não gostando dessa pessoa, repito mais uma vez, é como se você estivesse tomando veneno para que a outra pessoa morresse. Não adianta. E uma forma de começar a perdoar os outros, eu já disse isso na minha sala de EBD, é começar a orar pela pessoa. Irmãos, Senhor Deus abençoa fulano de tal, abençoa ciclano, abençoa Beltrano, mesmo que você peça dentro da tua vontade, Senhor, para que Deus possa abençoar aquela pessoa dentro da vontade dele. E muitas vezes isso dá certo. Queridos, à medida que nós perdoamos os nossos devedores, é a ideia que já temos sido perdoados. Ou seja, só podemos pedir perdão na medida que perdoamos. Existe em Mateus 18, de 23 a 25, um texto bastante interessante, quando Jesus fala aos cristãos da época, aos seus discípulos e também a nós, hoje, no século 21.
Por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com os seus servos. Quando começou a acertar, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Enorme, muito grande. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele vendesse a sua mulher, seus filhos e tudo quanto ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Deus faz isso? Irmãos? Deus faz isso? Não faz isso. É interessante que Jesus conta uma outra parábola que diz que o Senhor, o rei, perdoou aquela pessoa que devia milhares de pratas para ele. E quando aquela pessoa saiu dali, irmão Eli, pegou pela gola da camisa um cabra que devia bem menos e disse: você agora vai preso, você e a sua família, porque você não quis me pagar. Deus foi justo com aquela pessoa e aquela pessoa foi injusta com outra pessoa. Irmãos, precisamos entender essa verdade da palavra de Deus. Devemos perdoar as pessoas. Quem foi confrontado com a graça e perdão de Deus tem que tornar-se parecido com Deus em relação à ofensa do próximo. Deus me perdoou, me encheu de graça. Como eu não vou perdoar um irmão porque ele fez menos coisas comigo do que eu para Deus? Do que eu para Deus. Por isso, irmãos, tem muita gente, infelizmente, açoitadas pelos verdugos, sofrendo o cárcere psicológico, adoecido pela ira, chicoteado pela aflição, perturbado por causa de uma desgraça de um relacionamento, desgastado e amargurado pelo ódio. Ninguém está no reino de Deus. Por favor, Saulo. Ninguém está no reino de Deus se não perdoar. Ninguém está no reino se não aprender a olhar com um olhar de misericórdia para o ofensor. Para o ofensor. Conclusão, irmãos. Dar-nos o pão nosso de cada dia. E responde à minha necessidade de crer na tua providência. Quando eu digo o pão nosso de cada dia nos dá, eu estou pedindo a Deus, me ajuda a crer que tu és um Deus de providência. De providência. Que eu entenda que o teu perdão tem como base o meu perdão. Se eu peço perdão a Deus, eu vou pedir com base no perdão que eu concedo às pessoas que estão próximas a mim. Que a minha mente não seja um palco de terror, mas um palco de paz. Vamos repetir isso comigo. Que a minha mente não seja um palco de terror, mas um palco de paz. Ajuda-me, Senhor, a perdoar aqueles que me perseguem, a abençoar aqueles que me amaldiçoam. Me ajuda, Senhor, a amar. Amém. Nós vamos cantar com um grupo de louvor uma música que é bastante conhecida. Você pode até cantar de olhos fechados, em forma de oração. Quando a música vai dizer: minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Amém. Fechemos os nossos olhos e cantemos essa música, mesmo que você não saiba da letra, você só escuta. Esta é uma das razões por estarmos aqui, porque o Senhor é nossa razão
de viver. Ficar de pé, irmãos. Meu maior prazer É te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir Você me tocar. você me tocar. E o seu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. E o seu amor invadir e a alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o que ouvimos hoje e o que cantamos hoje seja expressão da nossa alma, seja expressão do nosso coração, seja verdade em nossa vida. Que tu sejas a razão dela, para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Os amados poderão assentar-se.